Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura de hoje será a parte 2 do livro Você Mais Inteligente, Técnicas de Gestão da Emoção para Revolucionar Sua Vida, do Augusto Cury. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Parte 2. Minutos de Inteligência. 50 ferramentas para ser piloto da própria mente. 1. Qual seria sua reação se, ao dirigir seu carro, você virasse à esquerda e ele se movesse para a direita? Ficaria completamente aflito, não? E se você quisesse desacelerar o carro e, em vez disso, ele acelerasse? Provavelmente entraria em pânico. Pois saiba, isso ocorre frequentemente com a mente humana. Quantas vezes você quer frear ou desacelerar seus pensamentos e não consegue? Quantas vezes você quer negar ou esquecer seus pensamentos angustiantes, mas se sente impotente? Não é fácil dirigir a mente humana. Ela é muito mais complexa do que qualquer empresa, computador, máquina que o homem já produziu ou produzirá. Mas eu lhe garanto, é possível. Faça do eu o piloto de sua aeronave mental. Duvide de tudo o que o domina. Critique toda ideia angustiante. Determine ser livre para usar todo o seu potencial a favor dos seus sonhos. 2. Você já reparou como temos a tendência de buscar culpados para nossos tropeços, insucessos, conflitos ou até para nossa falta de atitude? Desde os primórdios da civilização humana, culpamos pais, chefes, mestres, a sociedade, o ambiente e até Deus por nossos problemas. Ainda que fenômenos externos tenham contribuído para nossos comportamentos, ninguém é mais responsável por eles do que nós mesmos. Nosso eu, que representa a capacidade de escolha, pode e deve se reinventar. Quem se reinventa reclama pouco e age muito. Quem se reinventa atribui menos cargas aos outros e assume mais responsabilidade. Quem se reinventa usa muito menos as mãos para punir e muito mais o cérebro para se superar. Quem se reinventa escreve sua própria história. Reinvente-se sempre! 3. A vida é uma dádiva. Perder tempo julgando-se inferior ou desperdiçando oportunidades preciosas não vale a pena. Saiba então, antes de mais nada, valorizar-se. Dê crédito a você mesmo. Perdoe-se quando errar. Seja tolerante e paciente com você mesmo nas situações mais difíceis. Ao se olhar no espelho, diga: parabéns, você é uma pessoa incrível. Você merece o melhor. O mundo todo pode ir contra você, mas não se meça por aquilo que os outros pensam. Nem se avalie pelo número dos seus erros, problemas, lágrimas ou perdas. Construa uma ótima relação com você mesmo. Assim, você será mais feliz e realizado. Valorize-se! 4. Remar contra a maré é preciso. Remar contra a maré para não reproduzir mecanicamente apenas o que os outros fazem, para não ser um repetidor ou repetidora de ideias e atitude dos outros. Remar contra a maré pode não adoecer emocionalmente. Quem rema contra a maré faz das decepções grandes aprendizados. Em vez de se deixar aprisionar por fracassos ou sofrimentos, segue em frente e se reinventa. Você consegue fazer isso? Se ainda não conseguiu, tente! Saiba que sempre é hora de mudar e escrever nossa história. De hoje em diante, que tal imaginar que você está num barco remando em direção àquilo que mais deseja, deixando para trás aqueles pensamentos e sentimentos que asfixiam seu bem-estar? Lembre-se, você está no comando do seu barco, você é dono dos seus remos. 5. Você acredita no destino como algo pronto, acabado ou imutável? Pois eu digo a você que o destino não é necessariamente inevitável, mas uma questão de escolha. Eu,
Você, cada um de nós, constrói o seu destino. Por exemplo, uns são torradores de dinheiro, outros de potencial intelectual. Depois de 20.000 sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas e de décadas pesquisando a inteligência humana, estou convicto de que todo ser humano tem habilidades incríveis, mas, infelizmente, poucos as desenvolvem, lapidam, treinam. Normalmente, ficam à mercê do que já têm. Poucos têm sonhos ou lutam por eles. Muitos querem usufruir dos perfumes das flores, mas poucos sujam as mãos para cultivá-las. Aproveite e reflita. O que você está disposto a fazer pelos seus sonhos? Consegue perceber o quanto é responsável pelo seu destino? Escolha não ser vítima das circunstâncias. 6. Algumas reações podem indicar que estamos despreparados para resolver as turbulências em nossas vidas. Por exemplo, se nos contaminamos facilmente com os problemas externos, é sinal de que estamos pouco preparados para enxergar nossos problemas internos e solucioná-los. A tranquilidade é um colírio para os olhos de um líder. Um líder intranquilo tropeça e recua. Um líder tranquilo tropeça, levanta-se e continua a sua jornada. Caros amigos, é melhor solucionar de dentro para fora os nossos problemas, pouco a pouco e a cada dia, do que ser herói por um dia. Procure aprender sempre, com tudo e com todos. Procure ficar em silêncio quando o mundo ao seu redor estiver caótico e turbulento. Não se confunda com o caos externo. Não seja um gigante, mas um aprendiz. 7. Todos nós temos monstros escondidos por trás da nossa gentileza e serenidade. São monstros arquivados nos subsolos da mente, que podem furtar nosso prazer de viver e dilacerar nossos sonhos. A maneira como enfrentamos as rejeições, decepções, erros, perdas, sentimentos de culpa, conflitos nos relacionamentos, críticas e crises profissionais pode gerar maturidade ou angústia, segurança ou traumas, líderes ou vítimas. Não podemos nunca nos esquecer de que os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los como servos da nossa inteligência. Por isso, quero lhe dizer, não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la, usá-la. Liberte-se dos seus monstros em vez de alimentá-los com comportamentos negativos. 8. Você costuma colocar em prática a arte da dúvida? Não? Pois deveria. A arte da dúvida é uma ferramenta que leva o eu a explorar, abrir o subsolo da psique e as áreas mais nobres da memória. Essa nobilíssima ferramenta, usada pelos filósofos, ajuda a questionar a interpretação dos eventos da vida, reciclar verdades, revisar paradigmas, expandir o raciocínio. Quem começa a usar sistematicamente essa ferramenta tem grande possibilidade, uma semana após o início do seu uso, de expandir em pelo menos 20% o seu raciocínio multifocal abstrato. Por isso, duvide daquilo que lhe aprisiona, duvide das verdades prontas, duvide do medo, duvide dos sims e dos nãos, duvide de tudo que os outros elegem como verdade inquestionável. 9. Você costuma pensar nas consequências das suas atitudes e dos seus comportamentos? Parabéns! É muito importante ter uma autocrítica saudável. Além de amadurecer, você terá mais probabilidade de se tornar uma pessoa admirável, agradável, ponderada. Expandirá os níveis de paciência e tranquilidade. Transitará com suavidade nas relações sociais turbulentas. Se você não refletir sobre o que faz, cultivará uma atitude ingênua perante a vida, desenvolverá irritabilidade, terá uma baixa capacidade
para suportar o estresse. Além disso, diminuirá os níveis de solidariedade, compaixão, generosidade. Será impulsivo, reativo em excesso. Também correrá o risco de ferir quem mais ama com frequência. Percebe as diferenças? Cultive uma autocrítica saudável e conquiste sua qualidade de vida. 10. Você acha que os predadores só existem nos filmes? Ou ficaram para trás no tempo dos dinossauros? Infelizmente, não. Temos mais predadores que nos consomem e há mais venenos no ambiente em que trabalhamos e transitamos do que no passado. Os mais perigosos venenos e os mais agressivos predadores estão em nossa mente. A lista é grande: preocupações existenciais, excesso de atividade mental, excesso de cobranças, inseguranças, ansiedade, atenção demasiada à opinião dos outros, expectativas não correspondidas, consumismo, preocupações sobre o futuro, ruminação de experiências passadas e por aí afora. Minha ferramenta de saúde emocional para você hoje é: fique atento para não alimentar esses predadores e não permitir que consumam sua energia psíquica e sua vitalidade. 11. Conheço centenas de pessoas maravilhosas, inteligentes, generosas que vivem em calabouços, muitas vezes criados por elas mesmas. Suas vidas são regidas por falsas crenças, como sentimento de incapacidade, complexo de inferioridade, timidez, conformismo, necessidade neurótica de ser perfeito, pensamento convicto de que está programado para ser deprimido, ter fobia social, dependência, ansiedade. Por ser virtual, o pensamento faz da verdade um fim inatingível. Porém, as falsas crenças têm o poder de transformar a irrealidade em verdade absoluta, criando prisões psíquicas para o eu que podem perdurar por toda a existência. Aplicar a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar diariamente sobre as falsas crenças é vital para reeditar os núcleos doentios de habitação do eu e, assim, criar uma saúde emocional mais sólida. 12. Você já reparou como, nesse acelerado mundo moderno, perdemos as estribeiras com facilidade e, às vezes, temos dificuldade para manter o foco em quem somos e no que acreditamos? Quando percebemos, estamos dominados por emoções tensas, reagindo a tudo e a todos, descontrolados. Eu percebo, inclusive, que muitos pais e professores deixam de brilhar porque, pouco a pouco, se tornam submissos à sua própria impaciência. A verdade é que as sociedades modernas se tornaram núcleos de impaciência. Será que isso acontece com você? Que tal cuidar da sua saúde emocional com mais afinco? Procure realizar alguma prática que lhe traga tranquilidade antes de sair de casa todas as manhãs. Respirar fundo, mentalizar. Escolha aquele hábito que mais lhe aprouver. Se você encarar o mundo, as pessoas e o trabalho com calma, paciência e serenidade, tudo será melhor e mais fácil. 13. O consumismo e o mau uso dos cartões de crédito são fontes de adoecimento psíquico. Compra-se por comprar e não por necessidade. Milhões de pessoas no mundo inteiro estão endividadas por causa desse mecanismo inconsciente. Não pensam nas consequências. Após a compra, são invadidas por um sentimento de culpa. Por isso, sempre digo que os pais e as escolas deveriam ensinar as crianças e os jovens a ser consumidores responsáveis. É necessário ensinar que o consumo produz a liberação de substâncias metabólicas cerebrais, como a endorfina, que gera intenso prazer e, em alguns casos, estimula a repetição irresponsável do ritual da compra. Com isso, é cristalizada a síndrome do circuito fechado da memória, onde as pessoas
não conseguem dar respostas inteligentes em situações estressantes, como, por exemplo, o desejo de comprar. Comprar torna-se uma espécie de vício, e todo vício é escravizante. Portanto, fiquem atentos para não serem dominados por esse vício. 14. A ansiedade por si só é saudável, pois movimenta todo o processo de construção do psiquismo, sejam pensamentos, ideias, personagens, ambientes, desejos, aspirações. A ansiedade vital torna-se uma ansiedade doentia quando compromete o prazer de viver, a criatividade, a generosidade, a afetividade, a capacidade de pensar antes de reagir, a habilidade de se reinventar, o raciocínio multifocal, entre outros. Percebe a diferença? A hiperconstrução de pensamentos transforma a ansiedade vital numa ansiedade asfixiante. Quem tem uma mente agitada, quem é uma máquina de se informar e de pensar, ultrapassou os limites saudáveis da movimentação psíquica e desenvolverá a síndrome do pensamento acelerado. Fique atento, então, para perceber se a ansiedade é sua aliada ou sua inimiga. Combinado? 15. Você conhece pessoas que não podem ser contrariadas, criticadas ou confrontadas? Pois saiba que elas são exemplos de pessoas imaturas intelectualmente e sem juventude emocional. São cronicamente insatisfeitas, reclamam de tudo e, como têm um comportamento autoritário, não reconhecem erros e têm dificuldades em pedir desculpas. O egocentrismo, o egoísmo e o individualismo não são e nunca foram sinais de poder. São, sim, sintomas de uma psique envelhecida e, ao mesmo tempo, infantil. A imaturidade emocional acompanha algumas necessidades neuróticas, de estar sempre certo, de não saber lidar com limites, de controlar os outros, de querer tudo rápido e de ser o centro das atenções sociais. A melhor forma de lidar com pessoas assim é não cair na ditadura da resposta e entender que por trás de uma pessoa que fere, há alguém ferido. 16. Em todas as atividades humanas, a gestão é fundamental. Sem uma gestão adequada, uma empresa vai à falência, uma família entra em decadência, uma pessoa entra em crise. Se no mundo exterior isso é válido, deveria ser muito mais na mente humana. O eu, como gestor psíquico, deve desenvolver os mais diversos níveis de habilidade para escolher amizades, objetos, ambientes, situações, tomar atitudes, reagir, calar, falar, traçar caminhos, sonhar, eleger alvos, atuar dentro de si, compreender-se, agir, recuar, modificar sua história. Um eu saudável aprende, portanto, a ser o ator principal, a ter autocrítica, a debater ideias, a trabalhar suas adversidades. Se, pelo contrário, o eu for conformista, coitadista, pessimista ou controlado pelo medo e pelo humor depressivo, a personalidade ficará comprometida. 17. No mundo em que vivemos, muitas pessoas se sentem solitárias, mesmo em meio a multidões, aplausos, assédio, brilho social, e não conseguem entender por que isso acontece. Eu explico. Elas procuram fora o que deveriam encontrar dentro de si. Não usam a solidão da consciência virtual a seu favor. Não tornam seu eu um engenheiro criativo de ideias e autodiálogos, capaz de nutrir uma relação poética e romântica consigo mesmo. Infelizmente, essa é mais uma das funções vitais do eu, que não é lapidada e educada no sistema educacional. Minha ferramenta de saúde emocional de hoje para você é: independente da sua busca por interação social, aprenda a ficar bem na sua própria companhia. Cultive agradáveis momentos com você mesmo, reinvente suas possibilidades. 18. Você acredita
Que dinheiro traz felicidade? Que só é possível ser feliz com uma abastada conta bancária? Pois eu lhe digo: dinheiro pode comprar conforto, bens materiais e algumas outras coisas, mas não compra a felicidade. É importante ter consciência de que a felicidade não se deixa vender por dinheiro, porque ela vive nas avenidas ocultas da emoção. O dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher ou homem, mas não seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Invista, portanto, em conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será uma pessoa incompleta, ainda que seja um milionário. 19. Nas sociedades consumistas em que vivemos, alguns precisam mostrar que têm dinheiro para se sentir importantes. Outros precisam ser notados para se sentir prestigiados. Outros ainda necessitam de aplausos para se sentir realizados. Ou comprar roupas de grife, frequentar restaurantes sofisticados, desfilar em carros importados. A lista não tem fim. Entenda, a necessidade neurótica de evidência social, de status, é um reflexo da pequenez emocional das pessoas. Quem é verdadeiramente grande ou importante, o é espontaneamente. Não precisa de exageros, não precisa de supérfluos. Faz dos pequenos detalhes um espetáculo. Minha ferramenta de saúde emocional de hoje para você é: valorize as coisas verdadeiras e simples. E, acima de tudo, valorize-se. Cultive mais o ser do que o ter. Liberte-se da ideia de que você precisa comprar a felicidade. Ser feliz é gratuito. 20. Você já reparou como as redes sociais fomentam a ansiedade? Muitas pessoas ficam tão ansiosas nas redes sociais que, logo que publicam suas mensagens, esperam imediatamente que todos curtam. Se os outros não curtem, ficam angustiadas. As redes sociais trouxeram ganhos, disso ninguém duvida, mas também trouxeram efeitos colaterais significativos. Um deles é a superficialização das relações. É possível ter muitos amigos virtuais, conhecer muita gente, mas raramente usufruir de amizades profundas. E o que é pior, muitos usuários desconhecem o personagem mais importante da sua rede social, eles mesmos, pois não gastam tempo para exercer o autoconhecimento. Por isso, eu aconselho a você a adoção de uma ferramenta de saúde emocional muito importante. Faça uma desintoxicação digital. Aquiete-se, busque a si mesmo. Dê um basta na síndrome do pensamento acelerado. 21. Você já foi traído de alguma forma? Muitos de nós já foram traídos. Mas saiba de uma coisa: só os amigos nos traem, os inimigos nos decepcionam. Só as pessoas a quem nos doamos muito podem nos ferir tanto. Mas, sinceramente, todos nós já traímos. Eu, você, todos nós. E o que é pior, traímos aquilo que é mais relevante para ter uma mente livre e uma emoção saudável. Traímos nosso sono, nossos finais de semana, nossas férias, nosso relaxamento, nossa tranquilidade. Traímos o tempo precioso que poderíamos gastar conosco, fazendo uma higiene mental, reciclando nossas falsas verdades, nutrindo-nos com o prazer de viver. Somos todos traidores. Por isso, meu convite para você hoje é: não seja um traidor da sua qualidade de vida. Valorize o essencial mais do que o trivial. 22. Em casais inteligentes, os parceiros esforçam-se para conhecer minimamente os bastidores da mente um do outro.
Assim, têm mais facilidade de reconhecer o que distorce a realidade do seu parceiro. Podem ter mais coragem para mapear seus erros e pedir desculpas uns aos outros. Afinal, por mais saudável e cheia de amor que seja uma relação, de vez em quando, ela entrará no terreno dos desentendimentos ilógicos, atitudes tolas, reações injustas, ciúmes débeis, intolerância insana. Reciclar o lixo psíquico determinará a sustentabilidade da relação e a poesia do amor. Não há história sem desentendimentos, mas ninguém é digno de escrever uma bela história de amor se não aprender a reconhecer os próprios erros e não usá-los para escrevê-la. 23. Será que você vive numa bolha de solidão, meio isolado do mundo, fugindo das pessoas e do convívio social? Cuidado! Você pode estar se enganando e limitando sua experiência de vida. Os que se isolam e não aprendem a compartilhar emoções acham que estão fazendo a coisa certa, mas deterioram sua autoestima. Fazem dos pequenos problemas obstáculos intransponíveis. Haverá momentos em que você não poderá estar só. Aprenda então a falar dos seus sentimentos. Não tenha vergonha dos seus conflitos. Não se esconda atrás dos seus diplomas, status ou poder socioeconômico. Tenha coragem para analisar suas deficiências e admitir suas limitações. Aproveite as trocas positivas que os relacionamentos oferecem. Se você tem dificuldades em colocar limites, exercite essa habilidade. Aprenda a dizer não. Diga sim quando tiver vontade. Exerça-se. 24. Vivemos na ditadura do ciúme. Basta analisar o enredo de novelas, séries, filmes. O ciúme chega a ser considerado como o perfume do amor. Você já enfrentou uma situação tensa de ciúme? De que lado você estava? Sentindo ciúme ou sendo objeto de ciúme para alguém? Pois eu gostaria de lembrar que o ciúme controlador é um erro capital. Nada adoece tanto as relações e asfixia o amor como o ciúme. Pessoas ciumentas perdem o autocontrole, não conseguem acessar as janelas que poderiam estimular sua autoconfiança e sua autoestima. Ficam feias. O amor inteligente nasce no terreno da confiança. A confiança faz a beleza aflorar. Mulheres e homens inteligentes devem entender que o ciúme jamais garante a posse do outro. Na verdade, garante apenas a perda de si mesmo. 25. O medo da perda é um fantasma para muita gente. Será que é assim para você também? O medo da perda esmaga a autoestima de homens e mulheres. Quem tem medo da perda limita seu mundo social, sua vida. A alegria evapora. Tudo gira em torno do ser amado. Há muitos escravos no território da emoção. Têm baixo nível de resiliência, não sabem sofrer a perda. Conheci muitos homens e mulheres que não suportaram perder quem amavam. Tais pessoas, depois de pagar um alto preço psíquico, descobriram que estavam sendo injustas com elas mesmas. Tiveram de aprender a resgatar a autoimagem. Se por acaso você investiu em uma relação e ela chegou ao fim, não deve se autodestruir, diminuir-se ou achar que sua vida acabou. Precisamos estar conscientes de quem perdeu foi o outro. Perdeu uma pessoa única, fascinante, maravilhosa. Quem não tiver essa postura, certamente se deprimirá. Jamais se destrua por causa de um parceiro. 26. O ser humano é marcadamente um ser social. Mas você pode me perguntar, e os monges que se enclausuraram? Sim, eles se isolam para fins místicos e, ainda que não convivam com ninguém fisicamente, convivem com muitos personagens construídos em sua mente. Nós, seres humanos, precisamos da experiência da socialização para desenvolver todo o nosso potencial intelectual e afetivo, para nos tornarmos seres completos. A cooperação social,
As atividades profissionais e as relações interpessoais reforçam os mecanismos de recompensa, prazer, segurança, proteção, troca. Por isso, minha ferramenta de saúde emocional de hoje para você é: vacine-se contra o individualismo. O isolamento conspira contra o trabalho em equipe e a eficiência intelectual. Não se iluda, viver isolado dos outros não vai lhe ajudar a ser uma pessoa melhor. 27. Nas sociedades livres como a nossa, temos o direito de expor nosso ponto de vista sempre que o desejarmos. Isso se chama liberdade. Sim, você tem o pleno direito de expressar sua opinião. Respeitar o outro não quer dizer se calar, ter medo de se expor ou retrair-se. Mas, atenção, não é preciso falar apenas por falar. Fale apenas quando realmente tiver algo a dizer. E nessa hora, regule seu tom de voz. Escolha bem as palavras. Fale guiado pelo afeto, porque se não formos capazes de nos expressarmos com gentileza, é melhor ficarmos calados. Você já imaginou como o mundo seria mais agradável se todos agissem assim? Então, faça a sua parte. Elogie as pessoas ao seu redor em público e critique em particular. O elogio estimula a emoção, que abre as janelas da memória e instiga a reflexão sobre a crítica. 28. Pais inteligentes devem negociar com os filhos seus momentos de prazer e de responsabilidade. Estudar e desfrutar devem ser dois pesos numa balança equilibrada. Não deixe seus filhos ficarem plugados na TV, jogando videogames e navegando na internet até de madrugada. Isso é um crime educacional que cobrará seu preço mais tarde. Negocie seriamente o tempo de lazer. Crianças, adolescentes e até mesmo adultos não devem ficar no celular por muito tempo, tampouco dormir ao lado dos aparelhos. As ondas das telas alteram determinadas substâncias cerebrais e dificultam o sono. Em troca dos horários de lazer, as crianças e adolescentes devem dar contrapartidas, como, por exemplo, fazer algumas tarefas para contribuir com o bom funcionamento da casa. Na vida, sempre há contrapartidas. Quem não aprende a servir se tornará um rei e fará dos pais seus meros súditos. Entretanto, quando cair na vida, encontrará mais dificuldades nesse quesito. 29. Você sabia que cuidar da qualidade da imagem que transmitimos aos nossos filhos é cuidar da qualidade de vida deles? Se as doenças psíquicas são transmitidas culturalmente, imagine o quanto as doenças sociais, como violência e discriminação, também são transmitidas dessa maneira. A violência é um tema que merece atenção, pois já causou muitos estragos no mundo. O pior e de mais longo prazo é a formação de zonas de conflitos no inconsciente coletivo e a destruição dos sonhos de várias gerações. Os jovens precisam criticar a violência do mundo para que a violência registrada neles seja diariamente reeditada. Eles precisam sonhar com o futuro, não podem viver alienados, preocupados apenas com o prazer imediato. Precisamos sonhar com uma espécie mais feliz. Precisamos abraçar as pessoas diferentes. Precisamos dizer todos os dias que não somos americanos, brasileiros, judeus ou árabes. Somos seres humanos. 30. Todos sabemos que, durante a gravidez, a mulher deve ser poupada de situações estressantes. Ela deve ter consciência de que precisa preparar um ambiente saudável e estável, o melhor possível para o bebê. E eu explico o porquê. Isso permite que o fenômeno RAM, registro automático da memória, do bebê, forme um grupo de janelas na memória que subsidiará uma emoção tranquila, serena, sem grandes pulsações ansiosas. Imagine uma mulher grávida
que acabou de discutir com o marido. Subitamente, o útero materno se contrai. O bebê sofrerá um impacto. Poderá sentir um desconforto pelo corte súbito de prazer gerado pela contração da musculatura uterina ou por uma descarga de substâncias metabólicas estressantes que atravessam a barreira placentária. Essa memória acompanhará o feto depois do nascimento. O oposto também é válido. Emoções positivas ficarão gravadas na memória fetal. Bem melhor, não é mesmo? 31. Você já reparou como as crianças da atualidade são super espertas? Têm atitudes, respostas e reações que as fazem parecer verdadeiros gênios? Os pais, que têm orgulho de mostrá-las, não entendem que essa superinteligência é frequentemente consequência do excesso de estimulação e de atividades a que são submetidas. Tais excessos podem gerar a síndrome do pensamento acelerado e uma mente estressada. Por isso, quero advertir vocês, pais, que submeter as crianças a um excesso de informação e de atividades é quase um crime contra a formação de um eu saudável. Informações empilhadas de forma inadequada na memória não subsidiam a construção de pensamentos lúcidos, altruístas, coerentes e úteis para libertar o imaginário. Não formam seres humanos melhores. Cuidado! Não transforme seus filhos em mini-adultos. 32. É quase inacreditável, mas a maioria dos pais, dos mais diversos povos e culturas, falha no quesito fundamental de formação da personalidade dos filhos. Filhos precisam se sentir amados desde bebês. Têm de saber que são insubstituíveis e inesquecíveis. Sejam seus pais milionários ou paupérrimos. Se você é pai, se você é mãe, lembre-se de dizer: filho, filha, muito obrigado por existir. Gosto muito de ser seu pai. Gosto muito de ser sua mãe. Conversas inteligentes, agradáveis e, principalmente, o agradecimento aos filhos por seu comportamento criam laços valiosos entre pais e filhos. Tais laços consolidam-se como janelas light especiais do pupê na memória, que tem o poder de formar funções complexas da inteligência, como altruísmo, autoestima, sentimento de proteção e apoio. 33. Você costuma elogiar as pessoas ou apenas criticá-las? Saiba, um dos maiores segredos da educação da emoção é elogiar criticando. Como fazer isso? Elogie algumas características de uma pessoa e só depois, se for o caso, a critique. Criticar sem valorizar a pessoa que está sendo criticada trava a sua inteligência. A crítica seca e agressiva fere a emoção, que fecha as janelas da memória e bloqueia a capacidade de pensar. Os elogios são poderosos. Eles curam as feridas da alma e aquietam a ansiedade. Por isso, pais e professores devem elogiar em abundância. E lembre-se, devemos elogiar as pessoas em público e corrigi-las em particular. Assim como nos ensinou o mestre dos mestres, elogie, elogie sem medo. 34. Na sociedade altamente ansiosa e consumista em que vivemos, a grande maioria dos pais não está conseguindo transferir o capital intelectual e emocional para seus filhos. Transferir esse capital é transferir experiências existenciais básicas, é transferir janelas light poderosas no psiquismo dos filhos que contenham ousadia, superação, garra, resiliência, autonomia. Isso permitirá que eles desenvolvam um eu saudável e inteligente, capaz de sair da esfera de proteção de seus pais e de construir sua própria história. Os pais devem se transformar num manual de vida e não apenas num manual de regras de comportamento. Devem falar das suas lágrimas, abrir os textos da sua existência,
falar das suas perdas, angústias e dificuldades para seus filhos entenderem que drama e comédia, sucesso e fracasso fazem parte da trajetória de cada ser humano. 35. Um dos hábitos mais perniciosos da sociedade moderna é o desrespeito que temos uns com os outros. Certa vez, conheci um engenheiro que diariamente chamava as pessoas de crápulas. Dizia que fulano de tal não presta, Beltrano é um traíra, Cicrano é um incompetente. O resultado? Comprometeu seriamente a formação da personalidade de seus 4 filhos. 3 deles adquiriram uma personalidade mórbida, pessimista, intolerante, instável, desanimada. Além disso, por gastarem muito tempo criticando os defeitos dos outros, não corrigiram os próprios. Eram lentos, sem garra para trabalhar, sem habilidade para vender bem sua imagem e influenciar pessoas. Só um filho escapou dessa armadilha. Portanto, minha ferramenta de saúde emocional de hoje é que você trate os outros como gostaria de ser tratado. Não fale mal de ninguém, não julgue as pessoas. Saiba ser diferente emocionalmente. 36. Já vi muitas pessoas que se comportam como órfãs de pais vivos. Infelizmente, apenas quando os pais falecem, elas enfim despertam do sono da insensibilidade. Descobrem que perderam seus amigos mais incríveis, as pessoas que mais as amaram e apostaram nelas. Percebem que perderam muito tempo observando somente os pontos negativos e não enalteceram os pontos positivos e qualidades. Sabemos que há pais teimosos, difíceis, radicais, implicantes, mas os sucessores, que condenam menos e abraçam mais, não se importam com isso. São inteligentes, aprenderam intuitivamente a separar o joio do trigo, captam os aspectos saudáveis da personalidade dos pais e filtram os aspectos doentios. Valorizam o melhor. Sabem que, se quiserem viver com pessoas perfeitas, é melhor mudarem de planeta ou apenas viverem isolados com animais. Fica aí mais uma ferramenta de saúde emocional para você. 37. Para ter grandes sonhos e produzir importantes mudanças na sociedade, não é preciso ter características genéticas de um gênio. Thomas Edison acreditava que as conquistas humanas compõem-se de 1% de inspiração e 99% de transpiração. O inventor da luz exterior teve uma luz interior. Acredito que seu princípio tem fundamento, mas precisa de correção. Creio que as conquistas dependem 50% de inspiração, criatividade e sonhos e 50% de disciplina, trabalho árduo e determinação. São 2 pernas que devem caminhar juntas. Uma depende da outra. Caso contrário, nossos projetos tornam-se miragens. Nossas metas não se concretizam. Lembre-se, quem quer atingir a excelência nos estudos, nas relações afetivas e na profissão, precisa libertar a criatividade para ser um sonhador e libertar a coragem para ser um empreendedor. 38. Hoje o meu convite para você é: seja um vendedor de sonhos. Ao fazer os outros sonharem, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense a sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo e para quem você ama. Comece tudo de novo, quantas vezes for necessário. Aprenda a ser compreensivo e paciente consigo mesmo. Não se recrimine por falhar. O objetivo fundamental dos sonhos não é o sucesso, o pódio ou a glória, mas sim nos livrarmos do fantasma, do conformismo e de uma existência regida pelo tédio. Quando sonhamos,
superamos as limitações da nossa condição humana. Sem sonhos, os monstros que nos assediam, estejam eles alojados em nossa mente ou no terreno social, nos controlarão. Por isso, não tenha medo de sonhar. Sonhe, sonhe muito e execute. 39. Você sabia que pode carregar dentro de si mesmo seu principal inimigo? Estou falando do eu autossabotador. O eu autossabotador vai contra a liberdade, conspira contra seu prazer de viver, sua tranquilidade e seu êxito profissional e social. Pessoas com eu autossabotador são carrascos de si mesmas. Uma pessoa autossabotadora da sua saúde emocional vive se aterrorizando, se atormentando com fatos que ainda não aconteceram ou gravitando na órbita dos problemas que já passaram, lamentando perdas, fracassos, injustiças. Um eu com essas características precisa desesperadamente aprender a ter um caso de amor com suas qualidades. Precisa aprender a fazer muito do pouco e parar de cobrar demais de si mesmo. Não se auto-sabote, a vida é curta demais. Gerencie seus pensamentos e emoções e seja autor da sua história. 40. Ninguém suportaria ver um filme cujas cenas rodassem rapidamente num ritmo alucinante por muito tempo, certo? Mas já reparou como suportamos por anos nosso pensamento rodar seu filme? Não apenas o conteúdo pessimista dos pensamentos é um problema que afeta a nossa qualidade de vida, mas também a velocidade exagerada desses pensamentos depõe contra ela. Acelerar sem controle o pensamento é o sinal mais evidente da falha do eu como gestor psíquico. O custo físico e psíquico disso é altíssimo. Podemos citar, por exemplo, o desgaste cerebral. É quase inacreditável que nós, seres humanos, não tenhamos a mínima consciência de que pensar exageradamente sem nenhum autocontrole é uma fonte de esgotamento mental. Estamos nos estressando rápida, intensa e globalmente. Por isso, pense leve, pegue leve. 41. Resgatar a liderança do eu é fundamental. Certa vez, orientei um grande esportista mundial a fazer isso para superar alguns conflitos e se tornar autor da sua história. Ele era brilhante, mas as lesões físicas o levaram a arquivar janelas psíquicas traumáticas duplo P que sequestravam sua autoconfiança, determinação e habilidade. As críticas e sua autocobrança o invadiam. Como ele tinha uma mente brilhante, entendeu que, primeiramente, se ganha o jogo no complexo campo da própria mente e só depois na arena esportiva. Compreendeu que o eu deve sair das raias da passividade, proteger sua emoção, administrar sua ansiedade e ser líder da psique nos focos de estresse. Como era disciplinado, exercitou-se intelectualmente para deixar de ser servo e se transformar no autor da sua história. E conseguiu! Nada é tão belo e relaxante quanto alcançar essa meta. Você também pode. 42. Me diga uma coisa, você é uma pessoa flexível? Sabe encontrar rapidamente um plano B quando as coisas não saem exatamente como você planejou? Eu, Dr. Augusto Cury, quero lembrar a você que a flexibilidade e a adaptabilidade são características que todos devemos cultivar. Já fui premiado diversas vezes em minhas palestras com falhas no microfone, mesmo quando usava aparelhos de última geração. Em vez de criticar os organizadores e transformar isso num problema, sempre brinco que isso foi programado para treinar a superação do estresse dos ouvintes. Certa vez, o som falhou e não voltou. Havia mais de 1000 participantes.
Não tive dúvidas, falei aos gritos. Se os atores na Grécia Antiga falavam aos brados nos imensos teatros, por que eu não poderia? Se não for possível ao eu mudar o ambiente, ele deve mudar a si mesmo. Se não o fizer, será vítima e não ator principal do seu script de vida. 43. Infelizmente, há jovens de 10, 15 ou 20 anos com idade emocional mais avançada do que muitos idosos de 80 ou 90 anos. Têm um eu engessado e autossabotador. São especialistas em criticar os outros, o que representa o sintoma mais evidente de uma emoção envelhecida. Querem tudo na hora, perderam o vigor da vida, não têm pique para se aventurar, construir oportunidades, começar tudo de novo depois de tropeçar. Felizmente, a emoção humana pode e deve rejuvenescer. Felizmente, podemos todos os dias relaxar e aprender a fazer muito do pouco. Por isso, há idosos com idade biológica de 80 anos, mas com um vigor inacreditável. Amam a vida, sair, viajar, se aventurar, conhecer pessoas, inventar e se reinventar. Desenvolveram intuitivamente um eu gerente que não se submete ao medo da morte, ao pessimismo, ao sofrimento por antecipação. Fazem da vida um show. Minha ferramenta de saúde emocional de hoje para você é: cuide da sua emoção, para que ela também se mantenha jovem. 44. Imagine um promotor austero e coerente no fórum, mas que demora para tomar decisões corriqueiras no dia a dia. Imagine uma enfermeira que cuida dos seus pacientes com dedicação, mas dá migalhas de esperança para si mesma. Imagine um estudante aplicado em sala de aula que sabe toda a matéria, mas o ato de fazer uma prova trava sua inteligência. Todas essas pessoas são especiais em determinadas áreas, mas falham muito em outras. Não entenderam que seus maiores inimigos estão em sua mente e não no teatro social. Não aprenderam a decifrar o código da proteção da emoção. Saiba, ninguém pode ser mais injusto conosco do que nós mesmos. Devemos lutar contra nossas mazelas psíquicas e não nos intimidarmos dentro de nós. 45. Você já observou como há muitos jovens e adultos capazes, cultos, espertos, com raciocínio brilhante, mas que não produzem nada de grandioso? Enterram suas habilidades e asfixiam seus sonhos em sua ansiedade por resultados imediatos. Não pensam em nada que vá além do seu umbigo, suas necessidades, seus problemas. Parecem não enxergar as dificuldades dos outros. Quem quer deixar um legado, seja para sua família, seus amigos, sua empresa ou para a sociedade, tem de abandonar seu projeto egoísta e pensar no outro. Quem quer conquistar a admiração de seus íntimos, tem de se fazer pequeno e dizer palavras nunca ditas para surpreendê-los e encantá-los. Duvide do controle que o egoísmo exerce sobre você. Vá além dessa prisão que encarcera o eu. 46. Me diga uma coisa, você cultiva a gratidão em sua vida? Consegue ser grato pelas coisas que tem? Ou fica pensando naquilo que ainda não tem? Ser altruísta nos permite incluir, encorajar, estimular os outros. Permite que a gente expresse a grandeza da alma, a generosidade, a compaixão e a bondade. Nos vacina também contra toda forma de discriminação e contra o estrelismo, o individualismo e o egocentrismo. Ser apaixonado pela humanidade, doar-se e contribuir com a sociedade não deve ser um sacrifício, mas um insondável prazer, feito sem alarde. Ser uma pessoa repleta de gratidão é apostar no ser humano e acreditar na vida.
mesmo que as pessoas e as circunstâncias que nos cercam nos estimulem a ser pessimistas. É ser rápido em agradecer e lento em reclamar. 47. As pessoas que têm um trabalho intelectual mais intenso, como médicos, psicólogos, jornalistas, executivos e professores, são mais atingidas pela síndrome do pensamento acelerado. Dou várias conferências para meus colegas médicos e fico impressionado ao constatar que somos doentes cuidando de doentes. Há professores com déficit de memória intenso porque não administram sua psique adequadamente. O cérebro deles bloqueia a memória para pensar menos e poupar mais energia. Ou seja, uma mente estressada diminui o campo de visão. Lembre-se, dar um choque de gestão na mente humana para administrar a produção de pensamentos é condição básica e insubstituível para se ter saúde psíquica, tranquilidade e saúde social. Encontre, nem que seja em breves intervalos, momentos que lhe tragam saúde psíquica e qualidade de vida. 48. Você já notou que às vezes somos incoerentes diante dos pequenos problemas e lúcidos diante dos grandes? Um olhar de desprezo ou a visão de um inseto podem provocar uma crise de ansiedade, impedindo e obstruindo a inteligência. O volume de ansiedade ou sofrimento pode ser tão grande que reagimos sem lucidez. Portanto, minha ferramenta de saúde emocional de hoje para você é: se tiver uma experiência com alta carga de ansiedade emocional, lembre-se de que é preciso atuar. Gerencie seus pensamentos, administre sua emoção, duvide da sua incapacidade, questione sua fragilidade, veja as coisas por múltiplos ângulos. Não se deixe dominar por fobias e aversões. Exija ser livre. 49. Muitos alunos não têm consciência de que a lei do menor esforço os faz desperdiçar seu potencial intelectual, sua capacidade de superar dificuldades e de criar e aproveitar oportunidades. Não prestam atenção nas aulas, mantendo conversas paralelas, viajando pelo imaginário, não se preocupando com o futuro. Da sua agenda diária não faz parte estudar, ler, criar, ter metas. Eu fui um aluno assim. No segundo ano do ensino médio, eu era a segunda nota da classe de baixo para cima. Ninguém acreditava em mim. A lei do menor esforço havia sepultado meu potencial intelectual. Até que decidi que queria estudar medicina para ajudar os outros e me realizar profissionalmente. Dei uma grande virada e interrompi minha trajetória irresponsável. Descobri que o sucesso é sonhar com muita disciplina. E essa é a ferramenta de saúde emocional que quero compartilhar com você hoje. Deixe de lado a lei do menor esforço e sonhe com disciplina. 50. Infelizmente, a prevenção, estrela da medicina biológica, sempre foi colocada em segundo plano pela medicina psicológica. Esperar o ser humano adoecer para depois tratá-lo é financeiramente caro e emocionalmente injusto. Com muita humildade, nos meus textos e nos meus livros, faço um grande esforço para produzir ferramentas preventivas. O que me move não é a fama, mas a contribuição, ainda que mínima, para a humanidade. E falar em prevenção psicológica é falar do eu como gestor psíquico, qualificador dos pensamentos, protetor da emoção, filtrador de estímulos estressantes, editor e reeditor das janelas da memória. Se você usar todas essas ferramentas que tenho abordado neste livro, estará cuidando da sua saúde psicológica. Previna-se!